Queridos e amados ouvintes de Mensagens de Vida, hoje trago como tema desta mensagem os que se acham. No entanto, eu quero lhes fazer uma pergunta. Quando Deus queria falar com o povo, quem é que Deus levantava? Ora, um profeta. E como é que seria este profeta? Ele seria totalmente desprovido de medo e cheio de coragem, vestido de autoridade, poder e com uma palavra profética em sua boca. Profecia esta vindo da parte de Deus. Agora, todavia, Deus tem autonomia para falar sem precisar de ninguém para falar à nação. Deus, Ele não precisa de mim para falar nesta mensagem com você. Deus, Ele não precisa de pastores e profetas para falar com você, seja onde você estiver, na igreja ou onde você estiver, pois Ele tem autonomia para falar a hora e quando Ele quiser. Saulo, quando ele pegou as cartas recebendo autorização para ir a caminho de Damasco para encerrar os crentes nas prisões e açoitá-los, as Sagradas Escrituras vão nos dizer que ele estava indo a caminho de Damasco, quando de repente aparece uma luz muito forte diante dele e diz: Saulo, 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 por que é que tu me persegues? E Saulo diz: quem és tu? E a luz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. No entanto, Paulo vai dizer: eu tive a graça de ser evangelizado pelo próprio Senhor. Entendam vocês, amados ouvintes desta mensagem, Jesus, Ele não usou Felipe, Jesus, Ele não usou Pedro, Jesus, Ele não usou seus discípulos para falar com Paulo. Ele mesmo desceu particularmente e disse: deixa que eu prego, deixa que eu falo. Então, pastores e pregadores, parem de se acharem o último biscoito do pacote. Vocês que se dizem homens de Deus, vocês têm que pararem com isto. Eu sei que muitos dizem: se eu pegar o microfone, a coisa vai mudar. Se eu cantar, a igreja vira de cabeça para baixo. Se eu sair, o grupo ele acaba. Se eu sair do ministério, o ministério enfraquece. Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém na obra de Deus é insubstituível. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Você não é ninguém. Você veio do pó e ao pó você vai voltar. Vejam só como são as coisas. Saiu Elias, entrou Eliseu no seu lugar. Saiu João Batista, entrou Jesus no seu lugar. Saiu Jesus, entrou o Espírito Santo em seu lugar. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Mas, no entanto, se você quiser sair, vai sair, e Deus, Deus ele vai trazer outro para ficar no seu lugar. Veja bem, um dos maiores evangelistas do século, chamado Jimmy Swaggart, ele, em uma certa feita, ele veio ao Brasil fazer uma cruzada dentro do Maracanã. E o Maracanã estava totalmente lotado de pessoas naquele dia. Os encarregados do evento disseram: Jimmy, o Maracanã já está lotado e o povo está lá te esperando. Aí Jimmy disse: fiquem tranquilos, pois enquanto eu não chegar, Jesus não vai operar. Ora, entendam vocês, amados ouvintes desta mensagem, Deus, Ele não precisa do homem, é o homem que precisa da graça de Deus. Você acha mesmo que quando eu vou pregar nas igrejas ou até mesmo ministrar o louvor, você acha que o que faz a diferença da minha vida é a minha voz? Não, é claro que não é.
Mas saibam vocês que se eu, como teólogo e evangelista, se eu não tiver a graça de Deus sobre a minha vida, eu não sou absolutamente nada. Mas o que faz a diferença na minha vida é a graça, é o poder do Espírito Santo de Deus. Amados ouvintes, Deus, Ele não precisa do homem. Deus, Ele não precisa de mim. Deus, Ele não precisa de pastores. Mas se Ele quiser fazer agora na sua vida um milagre através dessa mensagem, Ele faz e ponto final. Pastores estão cheios de gente dentro da tua igreja, enchendo a tua bola, mas tu não é nada vezes nada, se não for pela graça de Deus. No entanto, eu quero lhes dar um exemplo através desta mensagem. Vocês lembram do cantor gospel Thales Roberto? Ele estava estourando nas paradas com uma voz linda. Ele gravou um CD gravado que eu nunca vi nenhum cantor fazer aquilo que ele fez. Foi simplesmente muita audácia dele. Gravar ao vivo, isso qualquer um faz. Agora gravar o que ele gravou e o que ele fazia com a voz, eu nunca vi ninguém fazer. Mas chegou um dia que ele falou: Deus falou comigo para mim parar de cantar no meio dos cantores gospel, porque cantar no meio deles é como bater em bêbados. Disse ele: agora eu vou cantar só com as celebridades. Mas, no entanto, aí eu lhes pergunto: cadê o Thales Roberto? Ele continua com a mesma voz? Continua. Ele continua com o mesmo talento? Claro, continua. Mas agora onde está ele? Você sabe me dizer onde? Ah, você não sabe não? Pois então eu vou lhes dizer. Acabou a graça sobre ele. Você sabe por quê? Porque o que fazia ele aparecer não era a sua voz, não era o seu talento, era a graça de Deus sobre a vida dele. Deus saiu da vida profissional dele. Se Deus sair da sua vida, já era. Thales, ele continuou com o mesmo conhecimento, com a mesma voz, mas o povo, eles não param mais para ouvi-lo. Você está conseguindo entender a minha mensagem? Pois a honra é toda do Senhor, a glória é toda dele, o poder ainda é dele, a palavra também é dele, tudo é dele e para ele são todas as coisas. Tem pastores e pregadores que acham que são alguma coisa, mas lá na realidade, no fundo, não são nada vezes nada. Se Deus tirar a graça deles, não são nada vezes nada. Pois o que faz a diferença na vida deles é a graça de Deus. O que faz a diferença na minha vida, na minha pregação, o que faz diferença na minha ministração do Senhor é a graça dele. Thales, ele continuou com o mesmo conhecimento. Ele continuou com a mesma voz, mas o povo não para mais para ouvi-lo. Você está conseguindo entender a minha mensagem? Pois a honra, toda a honra ainda é do Senhor, toda a glória ainda é dele, todo o poder ainda é dele, e a palavra também é dele, tudo é dele, e para ele são todas as coisas. Sabe? Tem pastores e pregadores que acham que são alguma coisa, mas não são nada. Se Deus tirar a graça deles, eles não são nada vezes nada. Pois o que faz a diferença é a graça e a unção de Deus sobre a vida deles e sobre a minha. Eu tenho o meu diploma em teologia lá na parede da minha sala, mas se eu chegar lá e pegá-lo e colocá-lo diante de um endemoniado e disser: eu te expulso diante deste diploma,
Sabe o que vai acontecer? O diabo vai rir da minha cara, ele vai dar gargalhada da minha cara, porque o que faz a diferença não é um diploma, não é uma carteirinha, não é uma credencial. A diferença é a graça de Deus sobre as nossas vidas, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Esta é a diferença. Chegar para pregar num altar com o seu diploma, com a sua credencial de pastor ou de evangelista, não vai valer de nada. O que faz a diferença é você subir num púlpito consagrado e cheio da presença do Espírito Santo de Deus e cheio da glória de Deus. Hoje em dia, as igrejas, elas estão cheias de pastores e obreiros que se dizem serem servos de Deus, mas são os primeiros a te condenarem se você fizer algo de errado. São os primeiros a te apontarem o dedo. Afinal, a palavra do Senhor vai nos dizer que somos pecadores por natureza, por sermos filhos do homem. Ora, todos nós, sem exceção de pessoas, erramos e pecamos em alguns momentos das nossas vidas. Ninguém é perfeito. Jesus mesmo disse: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Jesus, ele não nos condena e nem nos aponta o dedo, mas ele clama ao Pai pelas nossas vidas. Ele estende os braços e nos recebe com amor verdadeiro. Sabe, eu como evangelista e como teólogo, como pregador do evangelho pleno do Senhor, eu estou cansado de certos pastores que acusam, que criticam e condenam ao invés de dizer: meu irmão, minha irmã, você errou, mas eu estou aqui para te ajudar. Pois é muito mais fácil e viável para eles, é mais fácil te condenar do que te estender as mãos para te ajudar a se levantar. Não é por eu ser um pregador ou até mesmo por ter estudado teologia e ter me formado em teólogo que eu estou livre de ser um pecador, de pecar, de errar, de deslizar em algum momento da minha vida. Sabem, eu sou falho, eu sou pecador, mas já pela segunda vez eu pedi ajuda para conversar com 2 amigos meus pastores que eu admirava muito, mas por eu ter cometido um deslize, eles se negaram a me ajudar e estenderem as suas mãos para mim e me viraram também as costas. No entanto, muitos pastores que se dizem homens de Deus, eles nos julgam e nos condenam como se eles fossem os santarrões que nunca erraram e que nunca pecaram em suas vidas. O livro de Mateus, ele vai nos dizer: não julguei para não serem julgados, pois da mesma medida que julgardes, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. E também lá no livro de Marcos, se não me falha a memória, no capítulo 2, de versos 17, está escrito bem assim: Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Pega aí essa minha visão para a sua vida.